Abra sua Bíblia em Salmo. Aliás, Efésios 3:20. Efésios 3:20. Quando você abre, eu vou orando. Pai querido, Pai santo, abençoa, Pai, em nome de Jesus. O Senhor já tem falado conosco, ministrado ao nosso coração, a Tua grandeza, a Tua majestade. Obrigado, Pai, por estarmos aqui mais uma noite. O Senhor nos deu força para estarmos aqui na Tua presença, para Te adorar, para Te louvar, para Te glorificar, para aprender, Deus, no Teu templo, na Tua casa, Pai. Obrigado. Continua falando conosco, continua ministrando nosso coração. Muda a nossa mente, muda nosso pensamento, transforma através da Tua palavra. Renova a nossa mente nessa noite, aumenta o nosso amor. Faz conhecer o Teu amor por cada um de nós nessa noite através da Tua palavra, Pai. Ministra segurança no nosso coração, nos limpa todo medo, Pai, mata todo desânimo, Senhor, toda malignidade, todo ataque das trevas e nos ergue, nos levanta, nos guarda, nos guia com os Teus olhos, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Irmãos, o Salmo 27:4, deixa aberto 3:20, Efésios na sua Bíblia, e vamos aqui no Salmo 27:4, no telão. Diz assim: uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor. O que tem entre Davi e nós tão diferente? Precisamos crescer no nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos crescer no nosso relacionamento com Deus. O que tem? O que Davi tinha que nós não temos? E nós precisamos ter. Quando ele fala aqui, uma coisa eu pedi ao Senhor, prioridade. A casa do Senhor é prioridade. E nós temos que colocar a casa do Senhor como prioridade. Davi tomou uma decisão na vida dele. A casa do Senhor, para mim, vai ser uma prioridade. Uma coisa eu pedi ao Senhor, é buscar ele que possa morar na casa do Senhor. Ele queria morar na casa do Senhor. Ele escolheu fazer da casa de Deus a prioridade da sua vida. Nós temos que escolher fazer da casa de Deus a prioridade da nossa vida. Porque nós vamos precisar do ensinamento de Deus, nós vamos precisar da palavra de Deus. Então, eu vou buscar isso, vou me esforçar para que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a formosura do Senhor. Nós parecemos que somos um povo, uns crentes que só vive em pânico espiritual. Parece que nós só vivemos em pânico. Parece que nós não temos descanso, porque nós não entendemos algumas coisas ainda de Deus, aquilo que o Davi entendeu. Quando Davi fez aqui o Salmo 27, Davi tinha inimigo por todos os lados. Davi tinha inimigo, leão. O leão era inimigo do Davi, até o leão era inimigo do Davi. O urso era inimigo do Davi. O gigante era inimigo do Davi. Os soldados eram inimigo do Davi. E o próprio filho era inimigo do Davi. O Absalão queria matar o pai, destronar o pai. E ele chega aqui, eu vou lá para a igreja. Mas ele não vai naquele pânico que nós temos. Eu vou lá para a igreja para ver o que Deus vai me dar, o que Deus vai fazer comigo. E eu vou lá buscar Deus porque eu só estou em perigo, eu só ando em pânico, eu só ando em dificuldade. Davi sentia tudo isso. Davi tinha todos esses inimigos que nós temos. Mas ele tinha uma coisa, uma comunhão com Deus, que ele falava assim: eu vou para a tua casa. Mas eu não vou falar do gigante, não vou falar do leão, não vou falar só do urso, não vou começar a minha oração: Senhor, mata o urso, Senhor, mata o leão, Senhor, mata o Golias. Não, eu vou lá contemplar a formosura do Senhor. Eu vou lá contemplar a beleza do Senhor. Isso é ter relacionamento com Deus. A gente não começa relacionamento com Deus nem com ninguém pedindo para matar urso, pedindo para matar leão, pedindo para matar gigante. Não, pedindo para derrotar o inimigo. Não, eu vou lá contemplar. Estou cheio de problemas, mas eu vou lá contemplar a beleza do Senhor. Vê a diferença do Davi entre nós. Como ele começa a oração dele: o que você vai fazer no templo? Aí eu vou pedir. Vou lá para transmitir minhas mágoas, meu ressentimento, meus ódios. Eu vou lá. A vida é só isso. Parece que nós andamos em pânico espiritual. Davi tinha inimigos também, mas ele conquistou uma coisa que nós precisamos conquistar. O que você vai fazer na igreja? Eu vou lá contemplar a beleza do Senhor. Eu vou lá contemplar a formosura do Senhor.
Eu vou lá descobrir quem o Senhor é, a grandeza do Senhor, a majestade do Senhor. Por quê? Porque ele não tem medo, ele sabe que Deus vai resolver os problemas. Não precisa pôr os problemas na frente de Deus. Ele sabe que Deus vai resolver. Nós podemos vir na igreja e sem pedir nada para Deus e Deus vai fazer, porque ele já sabe que nós precisamos. Nós precisamos entrar na casa de Deus para adorar, para louvar a Deus, e as outras coisas Deus vai cuidar. Mas isso é um nível espiritual que Deus nos dá. Nós vamos orar, jejuar, e o que Deus vai fazer? Vai nos dar a paz que excede todo entendimento. Aqui tem uma paz que excede todo entendimento. Meu entendimento é que eu tenho que chegar aqui em pânico. Aí, Senhor, me livra do leão, me livra do urso, me dá dinheiro, me dá grana. Eu vim pedir. Minha vida é essa. Eu não posso ter esse tipo de vida com Deus, esse tipo de relacionamento com Deus. Eu tenho que mudar. O que você vai fazer na casa de Deus? Hoje eu vim contemplar a beleza do Senhor. Mas você está cheio de problemas. Mas Deus vai resolver, em nome de Jesus. Se eu começar a pôr urso na frente, leão, é sinal que eu não confio em Deus, é desconfiar de Deus. Não, Senhor, eu vim aqui fazer minha oração, eu vim aqui hoje buscar primeiro para o Senhor derrubar o urso, para o Senhor matar o leão, para o Senhor matar o gigante. Isso é desconfiar de Deus. Quer dizer, se eu não fizer esse tipo de oração, para Deus derrotar o inimigo, Deus não vai derrotar. Se eu adorar a Deus primeiro, não vale. Por quê? Porque nós estamos habituados a isso, nós estamos acostumados a isso, e nós temos que sair disso. Nós estamos aprendendo isso, que Deus só vai dar, que Deus só vai dar, e que Deus, né, só vai dar, e nós estamos na contramão da palavra. Então Davi tinha um crescimento espiritual tão grande, Davi tinha uma experiência tão profunda com Deus. Você vai fazer, Davi vai pedir para os seus inimigos, vai pedir para Deus matar? Não. Vai pedir para Deus matar o urso, derrubar o Golias? Não. Eu vou contemplar o Senhor na beleza da tua santidade. Buscar primeiro o reino de Deus, as demais coisas Deus vai fazer. Busca primeiro o reino de Deus. Sabe o que é buscar? Busca primeiro o Espírito Santo. Faz um jejum para você ser cheio do Espírito Santo. Das outras coisas Deus vai cuidar. Das outras coisas Deus vai cuidar. As outras coisas Deus vai fazer. Deus é fiel. Deus é tremendo, Deus é poderoso. Então você vê que a gente vai medir nosso relacionamento com Deus. E a gente vê que a gente está na contramão da palavra. Porque a gente primeiro pede a oração do Pai Nosso, Bruna. Põe aí, fazendo favor, Bruna. É Mateus 5:21, né? 6:21? Vamos lá. Portanto, Senhor, nos ensina a orar. Vou ensinar vocês a orar. Quer aprender a orar? E lá em João 11:1 também fala. É Lucas ou João 11:1 fala que Jesus estava no lugar sozinho orando, os discípulos se aproximaram e pediram para ele: Senhor, ensina a gente a orar também, nós queremos orar como o Senhor ora. Portanto, vós orareis, Senhor, nos ensina a orar. Vocês vão orar assim: Pai nosso que estás no céu. Primeiro Pai. Mas eu quero, não, Deus, primeiro eu quero dinheiro, eu quero resolver isso, eu quero casa, eu quero carro, eu quero isso, eu quero aquilo, que o Senhor me abra essa porta, esse emprego, esse salário. Então a gente primeiro começa pedindo coisas. A gente começa adorando. Por quê? Porque o nosso relacionamento com Deus é falho. Nós estamos acostumados só a pedir coisas. Nós não estamos acostumados a adorar a Deus. Então como é que começa a oração do Pai Nosso? Portanto, vós orareis assim: Pai Nosso, que estás no céu, grande Pai maravilhoso, que habita aí no céu, poderoso, santificado seja o teu nome, Senhor. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso está bem depois. Primeira adoração. Consertar nosso relacionamento com Deus. É uma luta para a gente ter esse entendimento. Mas a gente tem que orar, pedir capacidade para Deus, para a gente crescer no relacionamento com Deus, crescer na oração. Parar com essas oraçãozinhas, né? Fraquinha. Primeiro só entra na presença de Deus para pedir coisa. Nossa ganância está tomando conta da gente. O pão nosso aqui vem bem depois. Tem coisa mais importante do que o pão. A adoração é mais importante do que o pão. A Bíblia fala que nem só de pão viverá o homem. A Bíblia fala que Jesus é o pão da vida. Então nós temos que se alimentar do pão da vida primeiro. É um pão que nós não vamos ter fome. É o pão que vai resolver a nossa vida. Então, Senhor, eu vim contemplar a beleza da tua santidade. Mas, Davi, o pessoal só está acostumado a entrar pedindo, logo pedindo, para me resolver. E você vem contemplar, você quer conhecer a minha formosura, a minha grandeza. Eu vim aqui, depois o Senhor cuida das coisas para mim.
Eu vou aprender primeiro a buscar o Senhor, depois o Senhor cuida das coisas para mim. O Senhor nos ensina na hora assim, ó, Pai Nosso, que começa pelo Pai. Orando, né? Vamos lá, Bruna, fazendo um favor. Ora assim, ó, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia já é a terceira oração. Não é a primeira. Pedindo pão para Deus. Não, tem coisa mais profunda do que isso. Então nós temos que consertar o nosso relacionamento com Deus. E a gente conhece isso, uma das formas da gente medir o nosso relacionamento com Deus, se a gente estamos crescendo, não é através da nossa oração. É através daquilo que a gente fala para Deus. É através daquilo que a gente ora, que a gente entende de Deus. E uma das formas melhores de entender a Deus é ler os Salmos. Você vê as orações de Davi, como Davi engrandece ao Senhor no meio das lutas, das dificuldades. Então tem inimigo aqui, tem leão, aqui tem urso, aqui tem gigante. E aqui tem o meu filho querendo me matar, me destronar, o Absalão. E eu estou aqui no templo. Senhor, eu vim conhecer a beleza da tua santidade. Davi, você me chamou a atenção, hein? Já que você está pretendendo me conhecer, crescer com um relacionamento comigo, eu vou cuidar dos seus inimigos. O pai vai cuidar dos inimigos do filho. O pai vai cuidar dos inimigos. Então, Mateus 5:21, ele fala assim, ó. Não, põe da oração, acho que eu marquei errado de novo aqui. Não, a oferta. Trazer a tua oferta ao altar. É o 23, né? Então diz assim, ó, o relacionamento com Deus em primeiro lugar. Portanto, quando trouxeres a tua oferta, eu trouxe minha oferta aqui, olha aqui, agora Deus vai me dar isso, Deus vai me dar aquilo, Malaquias está escrito, e Deus vai me dar isso. E Jesus falou assim, portanto, quando trouxeres a tua oferta ao altar, aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta ao altar, deixa ali diante do altar a tua oferta, vai se reconciliar primeiro com teu irmão. Tem coisa que a gente tem que se reconciliar com pessoas. Se a gente tem problema com pessoas, temos que se reconciliar. O relacionamento certo com Deus é esse. Eu só vim trazer meu dízimo, eu vim trazer a minha oferta de forma errada, Deus não vai abençoar ninguém. Se a gente fizer as coisas erradas, se a gente não atender os princípios de Deus, Deus não pode atender as nossas orações. Deus não vai mudar a palavra. O que é importante para nós? Se reconciliar com as pessoas. Deus é o Deus da reconciliação. Nós somos reconciliados na cruz por Cristo. Cristo é a nossa aliança na cruz, é a nossa reconciliação. Então, se reconciliar com pessoas é importante, não é só dar oferta em igreja. Aí eu vou dar oferta, Deus abrir a janela do céu e obrigado com todo mundo, eu magoado com todo mundo, não vai. Vai patinar o negócio. Então, vamos trazer oferta? Vamos, mas é importante você ter um relacionamento com Deus. E ofender alguma pessoa, tem que pedir perdão. Lembrou de alguma coisa aí no coração que você pode reconciliar? Liga lá, vamos reconciliar. Mas eu tenho que me humilhar. Se humilha, os humilhados serão exaltados. Aquele que se humilha, Deus vai exaltar. Aquele que se humilha, Deus vai exaltar. Então, eu trouxe a minha oferta aqui. Eita, só fala em dinheiro, né? Agora nós estouramos, hein? Mas uma oferta chegou aí. Glória a Deus, né? Fica do jeito que você está. Não. Vai se reconciliar com as pessoas. Se tem algum problema com pessoa, vai se reconciliar. O Espírito Santo tocou, o Espírito Santo falou, vai se reconciliar. Não importa o preço da reconciliação, vai se reconciliar. Para você estar livre, para mim estar livre. Que adianta? Como é que eu vou ver o evangelho cheio de mágoas? Cheio de ressentimento no coração? Como é que Deus vai operar? Não tem como Deus operar. Então nós ficamos contra o evangelho. É só dinheiro, dou dinheiro, dou dinheiro, dá dízimo, bênção, traz dízimo, bênção, dízimo. Não, tem hora que nós temos que se reconciliar. Tem hora que se for preciso se humilhar, se humilha. Eu estou errado, me perdoa. Eu falei isso, falei aquilo, me perdoa, senão o negócio não anda, trava no mundo espiritual.
A gente fica só na igreja. Então, dízimo, Deus abriu a janela do céu. Dízimo, Deus repreendeu o devorador. Dízimo, vai encher o seu celeiro. Não, não é só isso não. Isso é contra o evangelho. Primeiro vai se reconciliar, vai acertar a vida espiritual. Né? Depois nós vamos trazer nosso dízimo, nossa oferta. Deus vai operar, Deus vai responder. Então ele chegou lá, trouxe a minha oferta. Aqui, tá aqui, ó. Dinheiro. E mais dinheiro. Jesus falou, não, deixa o negócio de dinheiro para lá. Vai se reconciliar, depois você volta. Vamos fazer as coisas por partes. Dinheiro, palavra de dinheiro é dinheiro, palavra de reconciliação é reconciliação. Vamos separar as coisas. Palavra de ensino é ensino, palavra de oferta é oferta. Vamos separar as coisas. O que é de dinheiro, a gente prega de dinheiro. O que é de vida espiritual, a gente prega de vida espiritual. Não mistura as coisas. Começa com o espiritual e termina com o dinheiro. Não. Na Bíblia tem palavra para dinheiro e na Bíblia tem palavra para conversão, para perdão, né? Para o livro da vida. Vamos separar as palavras, vamos separar as coisas para não misturar tudo. Então, deixa ali no altar a tua oferta e vai se reconciliar primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Deixa lá no altar. Depois você vem. Lucas 5:11. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e fizeram uma pescaria maravilhosa. Eu, gente, estava aqui numa crise, hein? A empresa estava em crise, a gente estava devendo, a gente estava no vermelho, a gente estava em dificuldade, né? E a gente foi pescar e não tinha nada. Aí Jesus veio agora, falou para a gente voltar de novo lá no mar. Nós fomos lá, fizemos uma grande pescaria, hein? Pedro e André, nós estamos felizes, nós estamos contentes. Senhor, eu vou me jogar até na água porque eu estou envergonhado, porque eu desconfiei do Senhor. Eu pensei que essa dívida da empresa eu não podia resolver não, que é muito alta. Eu estou até com vergonha. Posso me jogar na água? Jesus falou, se joga lá, fica lá na água, né? Pula do barco. Mas eu estou com muita vergonha, porque essa aqui eu desconfiei do Senhor. E é tanto peixe, o barco quase afunda. Aí Jesus fala assim, tudo bem, fiz uma pescaria maravilhosa, agora deixa tudo aí, vamos, me segue. Ó, tá vendo aqui esse montão de peixe? Tem lá uns 50 homens, eles vão limpar peixe, eles vão vender peixe, vão fritar peixe, deixa eles lá. Vocês vêm para cá e vêm para o ministério. Irmão, Deus chama cada um para uma coisa. Deus chamou e falou, você vai consertar portão. O outro, você vai dirigir perua, vai ser eletricista. Outra, você vai limpar a casa. Outro, você vai cuidar de criança. Deus chama cada um para uma... Outro, você vai para o ministério. E outra, você vai para... Como é que é a sua profissão, Bruna? Fisioterapeuta. E outro, você vai para o ministério, vai andar agora por aí, pelo mundo. Deus chama cada um segundo o seu querer, o seu realizar. Ninguém é obrigado a ser igual a ninguém. Quando Atos, o poder de Deus veio, eles oravam diversas línguas. Tanto língua espiritual, como língua da própria nação. Aqui na igreja nós oramos quantas línguas? Oramos diversas línguas. Uma hora a língua da fisioterapeuta, alguém precisa dela lá. Outra hora a língua da casa, a patroa precisa de você lá. Outra hora a língua da perua, a mãe precisa das peruas lá, o eletricista precisa estar lá, a língua do eletricista. Outra hora a língua do portão tem que estar lá. Cada um faz uma coisa que Deus mandou para fazer, glória a Deus, louvado seja Deus. Mas vamos melhorar o nosso relacionamento com Deus, vamos pedir para Deus, tem misericórdia de mim, Jesus. Na sua presença, meus pedidos são coisa medíocre. São coisas da terra, eu só penso em coisas da terra. Eu quero melhorar meu relacionamento com o Senhor, eu quero te conhecer, me ajuda, Espírito Santo. Me leva para uma nova dimensão, eu não quero estar na sua casa só pedindo, não. Eu quero um dia lá contemplar a beleza da tua santidade. E eu estou aqui, eu estou crendo que o Senhor vai cuidar dos inimigos. Não precisa estar pedindo toda hora, o Senhor vai cuidar dos inimigos. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso é a palavra. Não é buscar as primeiras outras coisas, não. Primeiro o reino. Se consagra, busca o Espírito Santo e as outras coisas Deus vai fazer. Aleluia, Jesus. Vamos se consagrar. E as outras coisas Deus vai fazer. Efésios 3:20, que eu pedi para você abrir, está escrito assim. Ora,
Aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos, segundo o poder que nos opera. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos. Não seja negligente. Eu vou perguntar para você agora. Quando a gente lê essa palavra, a gente pensa do quê? Que Deus vai fazer poderosamente. A gente só ouve usar ela mais em que sentido? Que sentido mais você usa ela? Questão material financeiro, né? Ora, Deus vai fazer muito mais do que nós pedimos, pensamos, imaginamos. Ô irmão, dá uma oferta aí que Deus vai fazer muito mais do que nós pedimos, pensamos, imaginamos. Paulo está dizendo aqui que Deus é muito generoso, Deus é muito bom. Deus surpreende a gente. Você pede uma coisa, Deus faz uma coisa maior. Deus é poderoso. Paulo está falando aqui que não tem oração que Deus não possa responder, não. Ele responde todas. Ele é poderoso para fazer muito mais. Você pedir uma coisinha, Deus faz muito mais. Mas ele não está falando aqui de dinheiro. É muito pelo contrário. Aqui no capítulo 3:1, o que ele está falando? O que ele está... 3:1. Não, 3:14, aliás. 3:14. Por causa disso, me põe de joelho. Aí vai chegar lá, vai terminar lá no 20. Como é que começa? Por causa disso, me põe de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual toda a família no céu toma o seu nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos pelo poder do seu Espírito no nome interior. Qual que é a oração de Paulo? Paulo orava para que o Florisvaldo fosse fortalecido pelo Espírito Santo no seu homem interior. Depois ele vai chegar a hora, Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Mas a oração aqui é por outro irmão, para que Deus fortaleça o outro irmão. Olha, irmão, Deus vai te fortalecer, vai te dar um dom do Espírito Santo, Deus vai te dar o dom da fé, Deus vai te levantar na obra, no ministério, Deus vai te levantar na sua casa. Deus é poderoso para fazer muito mais lá na sua casa, irmão. Deus é muito poderoso para fazer mais na sua vida espiritual. Deus é poderoso para duplicar sua paz em nome de Jesus. Deus é poderoso na sua vida espiritual. Não é só dinheiro, é contramão da palavra. Quando você ouvir isso aqui, ó, Deus é poderoso para fazer muito mais. Ó, Deus faz muito mais. Deus é generoso, Deus é bom. Deus faz, não tem oração que Deus não possa ouvir. Não tem problema que Deus não pode resolver. Pelo contrário, Ele faz até mais. Mas a ênfase da palavra, que o cerne da palavra, é a oração pelo irmão. Paulo, eu estou me colocando de joelho por vocês aí que estão em Éfeso. Eu estou dobrando meu joelho. Mas a minha oração é pelos irmãos, não é dinheiro não, é pelos irmãos, para que o Espírito Santo fortaleça o homem interior de vocês. É para que a gente vá naquela mesma jornada da salvação. Porque se seu espírito hoje se deslocar da sua alma, você precisa ser salvo. Nós precisamos da salvação, que é a coisa mais importante. Mas Deus é poderoso também para fazer na sua vida financeira, mas não é o primeiro. É poderoso também, para nos dar muito mais, mas não é o primeiro, não é a cabeça da palavra, não. A cabeça da palavra é a oração pelo irmão, para Deus fortalecer o interior dele com o Espírito Santo. Oi, Eugênia, que Deus te fortaleça, Eugênia, eu vou orar para você, Eugênia, para Deus te dar um dom do Espírito Santo, para Deus te levantar, para Deus levantar a sua alegria, para Deus levantar você. Dinheiro depois. Não é o cerne da palavra, não é o dinheiro, não se colocou dinheiro para pedir riqueza para ninguém. Como o Flor estava falando essa semana, nós temos que orar uns pelos outros. A igreja anda assim, um ora pelo outro, um leva a carga do outro. É isso que é a igreja. Não é contramão da palavra. Então Paulo nesse texto aqui, a raiz do texto é essa. Estou orando para que você seja fortalecido, seu homem interior seja fortalecido em Deus. Sabe, para que você acorde amanhã com esperança no seu coração, com fé. Você está cheio de inimigo, tá mesmo, tu, ele, nós, vós, eles têm o nosso desafio, nossos inimigos, tem tudo. Mas você vai aprender a contemplar primeiro a beleza do Senhor, o Senhor vai cuidar do resto. Nós estamos presos aqui meia-noite, nós estamos presos aqui na cadeia, vamos adorar o Senhor, vamos louvar, o Senhor veio e mandou um terremoto. Vamos adorar primeiro. Vamos pedir isso para Deus tirar esse relacionamento medíocre da nossa vida, só de pedir. Essa pequenez.
essa infantilidade, essa ingenuidade. Nós estamos numa guerra espiritual. Primeiro o pai. Quando o pai for primeiro, amigo, ninguém segura mais o que ele tem para mim e para você. Ninguém pode com a gente quando Deus for o primeiro. Ninguém aguenta, ninguém vai parar na nossa frente, não, quando Deus for o primeiro. A Bíblia fala, ele vai fazer até com que seu inimigo se torne seu amigo. Quando Deus é o primeiro, muda até a natureza. Ah, não tem onde passar, não tem, eu vou abrir um caminho no meio do mar. Eu sou o dono da natureza, eu que mando. Eu vou mandar as águas onde você abrir. Ah, não tem comida, não, vou mandar o passarinho levar para você. Vou mudar até a mente do passarinho, porque você me colocou como primeiro. Vamos por Deus como primeiro, em nome de Jesus. Deus falou para você pedir perdão para alguém, vai. Essas pregações não tem mais na igreja. Mas vamos voltar ao que a gente era antes, é melhor. Vamos voltar ao que nós aprendemos com os nossos pais, na fé. Do que esse evangelho neopentecostal que está destruindo a sã doutrina. Hoje ninguém pede mais perdão para ninguém. Hoje eu vivo o meu evangelho. Esse dia tinha um pastor, eu falei, eu vim aqui mesmo, vou fazer uma tatuagem bem aqui, eu não estou nem aí com ninguém. Você está vivendo o seu evangelho, porque o de Paulo manda a gente tomar cuidado para não escandalizar ninguém. O seu você está vivendo, põe seu braço aí, escandaliza todo mundo, desafia todo mundo, é problema seu. Esse é o evangelho que você aprendeu. Esse evangelho frajuto, onde a gente não se incomoda com nada. Vamos voltar àquilo que nossos pais nos ensinaram. Saudade daquela igreja que o povo reclamava tanto que os vestidos vinham aqui no pé. Que saudade daquela igreja. Antigamente as mulheres usavam tomara que caia, não era? Hoje é tomara que dê para entrar dentro. Escândalo atrás de escândalo. Vamos voltar àquela igreja lá que a gente jejuava, que a gente orava, que a gente ia pro monte. Não tinha essas besteiras todas. Esse dia eu estava assistindo um vídeo e o pastor falou, é que o pastor José Wellington da Assembleia vai morrer e Deus vai levar ele. Aí e vocês vão ver que há profeta aqui no Brasil. Eu sou o profeta do Brasil. Aí eu falei assim para ele, eu escrevi, tá bom, José Wellington vai morrer, mas ele está com 93 anos, né, filho? Aí é fácil, né? Já está quase no bico do corvo. Agora eu quero que você me fale, quem vai morrer primeiro, eu ou você? Porque é um evangelho frajuto, é um evangelho besta, é um evangelho ignorante. Vamos cansar dessas coisas. Vamos voltar para a humildade de novo. Mas vamos voltar para a humildade de novo. Evangelho não tem nada a ver com roupa, desde que a nossa roupa seja honesta. Cash Luma é um dos maiores pregadores. Ele só prega de calça jeans e um paletó. É uma igreja monstro. Cheia do poder de Deus, cheia do Espírito Santo de Deus. Vamos deixar esse negócio de roupa para lá. Do desfile dentro da igreja. Não, vamos deixar essa coisa para lá. Vamos usar roupa honesta. Mas não precisamos ser assim. Não precisamos andar na contramão da palavra por causa desse evangelhozinho que tem por aí. Vamos adorar o Senhor, o restante Deus vai fazer. Olha o que ele diz aqui em Zacarias 4,6, quando os judeus voltaram para reconstruir o templo remanescente, o anjo deu uma palavra para Zacarias, Zacarias deu para Zorobabel. Ó. E respondeu dizendo, essa é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não por força, não é pela sua capacidade, não é pela sua inteligência, não é pela sua habilidade, nem pela violência, nem pelo seu vigor físico, não é nada disso, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor. O que eu aprendo com isso? Eu tenho que buscar o Espírito Santo, é pelo Espírito. Eu tenho que fazer um jejum, eu tenho que me consagrar, eu tenho que esmurrar minha carne, eu tenho que abandonar as delícias da minha carne, aquilo que a minha carne mais gosta. Eu tenho que lutar com ela, eu tenho que brigar com ela, porque eu tenho que conhecer o Espírito Santo, eu tenho que andar com o Espírito Santo, eu quero mais o Espírito Santo, eu estou com sede do Espírito Santo, eu desejo o Espírito Santo, eu quero sair dessa vidazinha medíocre, evangélica. E ele falando aqui, eu vou fazer um negócio na sua vida, não vai ser nem por força, nem por violência. O que será que Deus está falando para Zorobabel? O outro versículo. Vocês estão voltando do
Quando eles eram presos do exílio. Quem és tu, ó grande monte? Aí tem um monte na frente deles. E eles têm que edificar um templo. E tem velhos no meio, e não tem dinheiro, não tem recurso. Tem um monte muito grande ainda. Um monte de pedra, de coisa para limpar. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel, torna-se-á uma... Deus vai fazer desse monte uma campina. Sabe esse monte da sua vida? Não busca sair do monte. Busca o Espírito, que é pelo Espírito. Não conte com a sua força. Você não tem, você não vai conseguir. Eu já vou adiantar para você que você não vai conseguir com a sua força, nem com a sua habilidade, nem com a sua sabedoria, com nada, nem com a sua ideia. Mas se você vai fazer um jejum e buscar o Espírito Santo vai te dar graça e esse monte vai desaparecer em nome de Jesus. Esse monte vai sumir. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel, tornar-se-á uma campina, porque ele trará pedra angular com aclamações graças a ela. Zorobabel, eu vou tirar esse monte daí. Desiste de lutar, pode parar. Desiste hoje. Manda um jejum na sua carne. Desiste hoje da sua força, da sua inteligência, da sua sabedoria. Busca o Espírito, busca primeiro o Reino, busca primeiro o Pai. Contempla a beleza da sua santidade. Aí ele falou assim, tá vendo esse monte aí, Zorobabel? Esse monte vai desaparecer. Sabe o que vai acontecer? Eu vou colocar lá pedra angular. A construção vai começar em nome de Jesus. Aquilo que é teu vai começar. Aquilo que Deus prometeu para você, Deus vai fazer. Deus vai te honrar. Deus vai operar. Deus vai dar o recurso. Deus vai arrumar um jeito. Deus vai arrumar a solução. Deus vai abrir uma porta. Deus vai fazer um milagre. Não desconfia de Deus, não. Desconfia de você, do diabo, de pessoas. Mas não desconfia de Deus, não, que Deus vai fazer. Qual é a sua parte? Jejum e oração. Consagrar um jejum para o Senhor. Jejum, a carne sai de cena, Deus entra em cena. Jejum, Deus mostra o que está errado. Esse dia eu estava fazendo um jejum, estava falando, pastor. Aí eu comecei um jejum, comecei de um dia, de 10 da manhã, às 18. Aí Deus falou, não é isso que eu quero não. Aí eu falei, tá bom, Senhor, vou mudar. E comecei de 10 da manhã a comer no outro dia. Aí fui uns dias assim, Deus falando comigo, me dando bastante palavra e falando comigo. Aí eu fui alguns dias, um dia eu acordei de manhã, Deus falou assim, não toma café hoje não. Eu falei, não é brincadeira, isso não é Deus não, o quê? Tô morrendo de fome, eu vim de ontem. Isso é brincadeira, vou nada. Eu vim aqui na igreja e Deus falou, esse dia eu não lembro, mas foi uma quarta-feira, Deus falou assim, o Espírito Santo vai te ensinar todas as coisas. João 14, 26, o Espírito Santo vai te ensinar todas as coisas. Caiu essa palavra dentro do meu espírito. Deus falou, eu vou te ensinar com carinho, eu vou te ensinar com paciência. Ainda que você erre muitas vezes, mas eu vou te ensinar. Como o pai ensina um filho. Um filho, já ensinou seu filho, errou muitas vezes? Você abandonou ele ou não? Você continua ensinando, é assim que o Espírito Santo vai ensinar você. Aí ele falou que ia me ensinar, eu falei, Senhor, obrigado, eu quero aprender mesmo, e principalmente eu quero aprender a orar, e jejuar e interceder. Me ensina a orar, jejuar e interceder. Eu queria ser um intercessor, eu queria ser um homem de jejum, de oração. A minha prioridade é essa, me ensina isso. Aí eu fui indo alguns dias, né? Aí eu fui adiando aquela palavra. Toma café hoje, não, eu fui adiando. Quando eu cheguei aqui, dia 26, na quarta-feira, aí veio a palavra assim, volta ao mar alto. Aí quando aquela palavra veio, caiu dentro do meu espírito. Aí eu falei, já sei, eu tenho que voltar ao mar alto. Sabe o que é voltar ao mar alto? Fazer jejum como eu fazia antigamente. Falei, tá bom, Senhor. Aí fui para os 2 dias de jejum direto. Aí eu tinha situações para resolver, coloquei meus pedidos, aí Deus falou, tá vendo esse pedido aqui? Você está orando para mim resolver, né? Só que antes de resolver, você tem coisa para resolver com pessoas. Pede perdão para algumas pessoas. Fala com elas. O Espírito Santo não vai ensinar a gente todas as coisas? Só que eu ouvi isso também uns 15 dias atrás, falei, não, já confessei para o Senhor.
Já falei para o senhor, entre essa pessoa está tudo certo. Aqui diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia, mas Deus não queria isso. Deus queria que eu conversasse com a pessoa. Peguei o telefone, conversei com a pessoa, foi tudo bem, conversando bastante tempo. Quando terminou quando terminou a fala, falou: você está perdoado, em nome de Jesus. Então, o Espírito Santo vai nos ensinar todas as coisas. Quando você está em jejum, ele vai falar o que está em oculto. Clama a mim, anunciar-te-ei, responder-te-ei coisas firmes que não. Você quer aprender o que você não sabe? É no jejum. É no clamor com Deus, é no jejum que você vai aprender o que você não sabe. Vamos subir de nível. Subir de nível é aprender a adorar a Deus, sem viver em pânico. Ah, mas eu tenho urso, eu tenho. Davi também tinha urso, Davi tinha leão, Davi tinha gente, Davi tinha soldado, Davi tinha. O próprio filho dele queria matar ele, o Absalão. Aí um homem dele chega na igreja e falou: o que você vem fazer? Eu vim fazer um monte de pedido, né? Um monte de queixa. Não, eu vim adorar o Senhor, porque eu não vou desconfiar do meu Deus vai fazer a obra. O Espírito Santo está com você. O Espírito Santo vai fazer a obra. Aleluia. O Espírito Santo vai fazer o milagre. Creio, Jesus. Ele dá acima do que eu peço, que você pede. Ele é generoso. Ele é um Deus que nos faz surpresas. Puxa, Deus, eu nem pedi isso, mas eu vou fazer uma surpresa para você. Você é meu filho. Deus vai te fazer surpresas em nome de Jesus. Vai dar até o que você não pediu. Mas vamos colocar o nosso coração nele em primeiro lugar. As demais coisas Deus vai fazer em nome de Jesus. Amém? Amém.